Você está ouvindo Simples Vinho comigo, Fabiana Knossaisen. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao Simples Vinho. E eu digo de volta porque tivemos um hiato grande aí nas produções. Andei com projetos pessoais e não teve muita saída de podcast nos últimos tempos. Mas agora estamos de volta com força total. Alguns de vocês já adivinham o que vem por aí. Vem muita Sicília e Itália por aí. Tive uma viagem recente para lá e tenho muita coisa muito legal para compartilhar. Mas o assunto de hoje é um tema mais urgente, porque o Encontro Mistral 2025 vem aí. Dias 4, 5 e 6 de agosto em São Paulo e dia 7 no Rio de Janeiro. É uma coisa épica. Não à toa os ingressos se esgotaram rapidíssimo e todo mundo quer saber como tirar o máximo de proveito desse encontro de produtores e de vinhos icônicos. Serão 78 dos melhores produtores do mundo, muitos deles pessoalmente aqui, apresentando seus vinhos, contando dos seus vinhos. Vão ser mais de 450 rótulos. Eu já compartilhei algumas dicas que eu preparei para mim, né? A minha estratégia, compartilhei num vídeo no Instagram, mas na época eu não tinha informação privilegiada e agora eu tenho. Nós temos. Porque esse episódio é a gravação de uma conversa minha com o Otávio Lilla, que é um dos donos da Mistral, que apesar do tamanho é uma empresa familiar, e se tem alguém com informação privilegiada sobre esse encontro é o Otávio, e ele gentilmente compartilhou aqui conosco. A gravação foi uma ligação telefônica, então não tá um som perfeito. O meu gato participou ativamente também, vocês vão ver que ele tinha vários insights para dar, para contribuir sobre os vinhos. Mas a conversa tá muito legal e instrutiva, vocês vão ver. Eu nem consegui editar porque fiquei com dó de cortar coisas. Bora lá então. Tudo bem, Fabiana. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sou Otávio da Mistral. A Mistral é uma empresa familiar que completou 50 anos há 2 anos. Então a gente tem 52 anos. É uma empresa que é meu pai, meus 2 irmãos e eu. Eu trabalho com meu pai também há quase 30 anos e a gente colaborei desde a primeira edição do Encontro Mistral, que foi em 2003. Então essa vai ser a 11ª edição. O evento acontece só a cada 2 anos. Na verdade, a gente criou um evento, a gente queria fazer um evento um pouco mais simples, isso lá em 2023. E quando a gente mandou o convite para os produtores, a gente ficou muito surpreso de ver que grandes nomes do mundo do vinho aceitaram o nosso convite. Produtores que não costumavam participar dos eventos mais importantes que aconteciam na própria França, por exemplo, logo na primeira edição, o Conde Jorge de Voguet, da Borgonha, o próprio François Févelet, que na época estava à frente da Févelet, e vários outros nomes, falaram, não, eu vou pessoalmente, etc. Aí a gente falou assim, nossa, mas é uma responsabilidade gigante a gente receber todos esses produtores aqui, a gente realmente não pode desapontar. E aí a gente a gente fazia reuniões periódicas, mais que semanais, sobre o encontro, e a gente tinha que criar um evento que é criado inteiro do zero, a gente não tinha nenhum parâmetro, né? Tipo, por exemplo, tem que ser um horário para profissionais e um horário para o público, quantas pessoas eu posso convidar, quantas pessoas cabem no salão, como tem que ser a organização. Então a gente não sabia do que fazer, e a gente criou uma regrinha para a gente tomar as decisões. E a regra que a gente criou foi que, considerando as pessoas que concordaram em vir, né, logo naquela primeira edição, a gente não podia desapontar esses produtores. Então a gente pensou que qualquer decisão que a gente tomasse teria que ter como regra número 1 fazer esses produtores felizes e fazer que eles sentissem que realmente valeu a pena eles virem para o Brasil. E a segunda era que a gente sabia, bom, a gente está lançando um evento pela primeira vez, a gente vai cobrar pelos ingressos, a gente não vai convidar nenhum cliente da Mistral, porque se a gente convidar um, aí o outro que também é cliente vai... Então a gente falou assim, o melhor jeito é a gente cobrar para todo mundo, porque senão, se não for profissional, né, que, por exemplo,
clientes de restaurantes que a gente atende, etc., que aí é um outro caso, os clientes, por melhores que sejam pessoa física, a gente decidiu que a gente ia cobrar. Então, por outro lado, a gente também falou assim, não, mas a gente tem que corresponder, a gente tem que fazer com que eles sintam que valeu muito a pena ter vindo no evento, então a gente não pode desapontar. Então, a primeira regra era a gente satisfazer os produtores, sentir que eles sentissem que valeu a pena vir, satisfazer os clientes, e a terceira era não perder muito dinheiro. Então, a gente nunca teve expectativa de ganhar dinheiro com o encontro, porque é um evento que custa caro para organizar, e a gente vende um número muito pequeno de ingressos. E aí essa que é a questão. Por que a gente vende um número pequeno de ingressos? Porque a gente tem que convidar todos os convidados, todas as pessoas profissionais do vinho que são próximas da Mistral, mas mesmo esse público é bastante limitado. Porque a ideia do Encontro Mistral não é só servir os vinhos. A ideia do Encontro Mistral é, primeiro, permitir que sejam servidos grandes vinhos. Então, a gente já serviu vinhos realmente super caros ou super raros. Além dos que são raros, tem vinhos que o produtor, às vezes, traz ou quer apresentar, enfim. Mas a outra ideia, que era mais importante, é, assim, dá para servir os vinhos. Mas, no caso, o que estava fazendo o Encontro Mistral ser tão especial e tão diferente é que vinham os próprios donos ou enólogos, personalidades assim que geralmente não participavam em pessoa dos eventos, eles vinham para o Encontro Mistral. Então a ideia era assim, poxa, vamos aproveitar essa oportunidade de pessoalmente conversar com essas pessoas. Então a gente tem que prover no salão as melhores condições possíveis de degustação. Então hoje em dia isso já ficou um pouco mais comum nos eventos, mas há 20 e poucos anos não era tão normal você servir, por exemplo, um evento inteiro, todos os vinhos com 500 vinhos, todos com a temperatura perfeita, taças, Riedel, o tempo inteiro no salão, limpas, trocando, etc. Então, seria até bom se a gente pudesse vender mais ingressos e colocar mais pessoas no salão, mas eu acho que ia ser pior a experiência para todo mundo. Então, eu acho que é um pouco isso. O número que é limitado, o mercado cresceu, né? Tem mais pessoas interessadas em vinho hoje em dia, e as pessoas ouvem falar do Encontro Mistral, e eu acho que tem isso de ser só a cada 2 anos que faz com que muita gente queira ir. E esse ano foi o recorde mesmo, foi o ano que a gente vendeu mais rápido os ingressos. Bom, vou dar uma resumida na conversa aqui para a gente poder passar logo para a parte dos produtores que vão estar presentes. A verdade é que acabou muito rápido mesmo. O Otávio acha que um dos erros aí, entre aspas, foi que eles divulgaram quando ia começar a venda, então ficou todo mundo de prontidão para comprar o mais rápido possível. Antes eles não faziam isso, então demorava uma semana a mais para vender. Essa vez acabou em horas. Mas eu acho importante ressaltar essa limitação que eles se colocam de 200 ingressos. O Otávio comentou que esse foi o número de ingressos que eles venderam desde o primeiro evento, são sempre só 200, mais um número bastante limitado de convidados, que é para poder proporcionar essa experiência e o evento ser um sucesso. Eu só fui uma vez, que foi no encontro do ano passado, e é um sucesso mesmo. Vou contar mais um pouquinho agora sobre ele e a ideia de como ele surgiu. Ele foi em parte inspirado também pela New York Wine Experience, que já existia desde os anos, acho que 90, e no sentido de que a gente não fez um evento que os produtores tinham stand ou nada disso, eram simplesmente mesas, né? Justamente mesas, o produtor de um lado da mesa e a pessoa do outro lado da mesa, e o vinho entre eles para degustar. Então a ideia era justamente colocar esse contato mais próximo do produtor com o cliente. Então eu acho que esse foi o formato que foi gerado o Encontro Mistral, que realmente foi inovador, que era o produtor em contato direto com o cliente. E uma outra coisa que o Otávio comentou na conversa, que eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha me ocorrido, mas que eu acho que faz todo sentido e eu queria compartilhar também aqui com vocês, que tem que ser bom pro produtor, porque a gente às vezes só pensa na gente, né? Ah, esse evento é muito muvucado, eu não vou mais, aquele lá é bom, eu vou. E é bom por quê? Porque tem espaço, né? Você não tem que ficar dando cotovelada nas pessoas, disputando a tapa uma taça de vinho. A taça é boa, como ele comentou, eles usam taças Riedel. A temperatura dos vinhos está correta, a temperatura do salão está boa e os vinhos servidos são vinhaços. Você tem a oportunidade de provar vinhos que normalmente não são oferecidos e encontrar produtores que normalmente não vão a esse tipo de evento. E um exemplo que o Otávio citou foi Opus One, que estava presente no encontro de 2023 e eu consegui provar sem dar cotovelada em ninguém. Por exemplo,
há 2 anos a gente teve a presença do Opus One. E esse ano ele teve aqui no Brasil a semana passada, e ele falou, você sabe, a gente nunca participa desse tipo de evento, né? Mas eu gostei muito do Encontro Mistral e tudo. E é assim, as pessoas que iam no evento sabiam que o Opus One não é um vinho que se encontra para ser Em tomado qualquer desse lugar, jeito, né? e ainda É. apresentado pelo diretor-geral da vinícola. E que ficou e é super simpático, e ele ficou super contente de vir e tudo mais, mas era uma oportunidade única. Então, nesse sentido, o Encontro Mistral, eu acho que ele não só ele foi o primeiro, mas ele continua a ser um dos únicos do mundo. Não digo pela minha experiência, mas pelo que os produtores comentam. Então, essa que é a ideia, que a estrela do evento é o produtor e seus vinhos, né? Então, na verdade, são eles que fazem com que o evento seja especial. E vamos falar de produtores que vão estar por aí, então. A lista completa com todos eles são 78, tá no site do Encontro Mistral. Mas eu chamei o Otávio aqui para fazer uma curadoria expert pra gente. E aí, como eu sou ruim, eu pedi para ele falar então 3 produtores, só 3, para você ir conhecer no encontro. E claro que ele não conseguiu. Ele começou tentando falar 3, mas aí uma coisa puxa a outra. Enfim, falamos alguns. Vai ficar produtor de fora, óbvio, porque cada seleção é pessoal, eu canso de falar isso. E além de ser pessoal, depende muito da sua experiência prévia. Se você já provou muito algum tipo de vinho e quer provar um tipo diferente, você vai focar nessa outra coisa, nesse outro país, nesse outro produtor. Enfim, gosto é gosto, mas tem dica top aqui, presta atenção. E a sua figurinha mais carimbada aí é o Luiz Pato. Ele é um dos que veio em todas as edições. Tem mais então? Quem mais veio em todas as edições? Produtores vieram, um certo número de produtores vieram em todas as edições, né? Por exemplo, lógico, Catena veio em todas as edições, Drouin, que é um dos produtores com quem a gente trabalha há 52 anos, e o Drouin veio, mas com pessoas diferentes. Mas tem uma pessoa que hoje há muitos anos vem representando o Drouin, que ele veio desde a primeira edição, mas ele estava em outra vinícola, e ele meio que arranjou um emprego no Encontro Mistral. Porque o antecessor dele queria se aposentar e ele estava procurando alguém que pudesse ficar no lugar dele, a pedido da família, etc. E aí ele conheceu, porque isso que é legal, assim, como é um evento não tão grande assim como uma feira, por exemplo, os produtores acabam tendo um contato entre eles também, né? Que é um pouco mais próximo. E aconteceu isso de pessoas se conhecerem e trocarem, assim, arrumarem importador em outros países, mas até arrumarem emprego. E foi o caso do Christophe Thomas, por exemplo, ele é do Drouin já vai fazer uns 15 anos, pelo menos. Mas antes ele estava na Chapoutier, que era outra vinícola que a gente representava na época. E aí a pessoa da Drouin conheceu ele no Encontro Mistral, gostou dele, etc. E acabou dando certo. Mas então tem drama também aí, né? De repente um rouba o funcionário do outro, o talento do... Ele já tinha saído do Chapoutier, mas a pessoa que contratou ele, na verdade, já até faleceu. E era uma pessoa que estava à frente da Drouin para a parte comercial por muito tempo. Que ele queria se aposentar, ele precisava se aposentar, e ele escolheu o Christophe para... E o Christophe está na Drouin há bastante tempo, graças a esse contato que aconteceu no Encontro Mistral. Uma das pessoas, então, que nos privilegia desde a primeira edição. Então, ele veio às primeiras edições como Chapoutier, e aí todas as últimas edições como Drouin. E o próprio Drouin nunca deixou de vir no Encontro Mistral. Bom, falamos bastante aí sobre a história do encontro. Eu pessoalmente achei muito interessante ver como é que surgiu a ideia e como é que cresceu. Perguntei ao Otávio o que ele via de mudança ao longo desse período, são mais de 20 anos, e ele disse que o evento é basicamente o mesmo, as mesmas 200 pessoas que eles vendem ingressos, e no Hyatt, eles sempre fizeram no Hyatt. A única mudança é no portfólio. E aí eu pedi para ele, então, quais são as grandes novidades do portfólio. Bom, tem produtores novos no nosso portfólio. Tem produtores que já vieram no Encontro Mistral, mas que
produzem uma pequena quantidade de vinho, então não podem vir sempre, e estão voltando. Então, deles eu já destaquei, que é o San Leonardo, que é um produtor realmente muito especial do norte da Itália, do Trentino, e que produz poucos vinhos, uma pequena quantidade de grandes vinhos. E ele é o produtor do ano pelo Gambero Rosso nesse ano de 2025. E ele vem esse ano. Outro que vem, que as pessoas têm uma enorme curiosidade sempre em provar os vinhos, é a Tondônia, a vinha Tondônia da Rioja, que é um produtor bem particular, assim, no sentido de que ele é o estilo mais tradicional e mais quase avesso a mudanças da Rioja, e é uma instituição, né, da Espanha. Então, eles vêm de novo esse ano. Eles já vieram talvez 2, 3 vezes, e esse ano eles estão de volta. E assim, tem sempre novos consumidores, né? E são vinhos que, aliás, nesses 20 anos, são vinhos que foram ficando cada vez mais raros e disputados também. Há 20 anos eu acho que existia uma grande demanda por Tondônia, mas não como hoje, em que a gente tem, por exemplo, as pouquíssimas garrafas de Tondônia branco que a gente recebe são disputadas à tapa. E aí é óbvio que esse vinho a gente não vai poder servir no Encontro Mistral, mas assim, é uma vinícola que só ganhou em prestígio nesses últimos 20 anos. Tem produtores novos, como um produtor novo que a gente começou a trabalhar aqui, uma parte de São Paulo, parte de Minas Gerais, que são esses vinhos de inverno, Albuquerque e Davo, nacional, e que é uma vinícola que foi fundada por um empresário que gostava muito de vinhos e que se juntou ao agrônomo que criou a técnica dos vinhos de inverno, da poda invertida, que é o Murilo Albuquerque. Então, eles são a primeira vez que participam do encontro. São bem novos no nosso portfólio, é a primeira vez que eles participam do Encontro Mistral. Tem outro que é a Quinta do Moro, que também é do Alentejo, e que entrou no nosso portfólio há pouco tempo e vem pela primeira vez. Bom, temos de novo Cognac, por exemplo, Delaman. Temos grandes nomes, né, como Chateau Kirouan, vem pessoalmente o proprietário, Drouin, Fèvelet, Beaucastel, que é um dos grandes nomes da França e que vem representado pelo próprio proprietário também, e que acabou de inaugurar uma nova vinícola. Assim, eles reconstruíram o Chateau de Beaucastel inteiro e fizeram uma grande festa agora em maio. Vem Fontode, por exemplo, que já tinha vindo uma vez, eu acho, mas é um dos grandes nomes de Chianti clássico e que esse ano deu uma satisfação particular deles virem. Tem, por exemplo, a pessoa pode provar o melhor de Brunello, o melhor de vinho nobre de Montepulciano e o melhor de Chianti clássico. Tem também, por exemplo, Poliziano, de vinho nobre de Montepulciano. Vem o Tancredi Biondissante, ele já veio um certo número de vezes, e ele é curioso porque ele veio pela primeira vez quando ele tinha 17 anos. Acho que ele falou que foi o primeiro evento que ele participou no mundo do vinho e que ele mentiu que ele tinha mais de 18 anos lá atrás. Hoje ele deve ter uns 30 e algo, mas ele veio pela primeira vez. O primeiro evento que ele veio, muito, muito tempo atrás, ele veio sem o pai. Quem costumava vir era o pai, mas o pai acho que decidiu, vai lá para o Brasil e vai promover os vinhos. E acho que foi em 2005, talvez, que ele tenha vindo. E ele vem. Vem, por exemplo, não só do Trentino, como São Leonardo, vem do Alto Adige, o Lageder, que é um dos grandes produtores dessa região. No nosso portfólio é novo San Marzano, e a gente lançou eles agora em março, e eles vão estar aqui. Cadê o Bosco, que é um dos grandes nomes da Itália também, de Franciacorta. Vem o Vega Sicília, Pincha, Macan, Lyon. Vem as vinícolas do Telmo Rodrigues. Vamos falar um pouco de... Bom, vem Catena, Caro, Helena Amigo, vem a própria Adriana Catena, o próprio Alejandro Vigil, vem no Chile a Maina, que foi uma das histórias que começou no Encontro Mistral, porque o pessoal da Maina tinha acabado de fundar a vinícola em 2003, e eles vieram no Encontro Mistral, conversaram conosco e acertaram a representação. E aí a gente repetiu o Encontro Mistral em 2004, porque a gente queria
fazer ele nos anos que não tinha a antiga Vinexpo. E eles vieram já daí como Expositores. expositores, e para nós foi uma satisfação muito grande também, né, por eles terem vindo há 2 anos, 2003, porque eles eram um dos produtores com quem a gente tem um relacionamento muito antigo, porque a gente foi a nota fiscal 001 que eles emitiram. Olha Então, só. e eles vieram para comemorar conosco também esses 20 anos de parceria com eles e 50 anos da Mistral. E eles vêm de novo, é uma família, vem, é a própria família que vem, e é uma satisfação receber eles. Vem a família do Uruguai, Pisano, já falei Argentina, vem da África do Sul, a família Devetchov, que já veio desde a primeira edição também. Uma outra edição eles perderam, mas no geral eles costumam vir. Temos vários de Portugal, Quinta do Vale Meão, para muita gente, pelo menos em termos de pontuação, entre os melhores, se não o melhor vinho de Portugal e do Douro. Vem também do Douro, todos os vinhos da família Symington, né, do Porto Grams, Criseia e etc. E eles estão desde o primeiríssimo ano também com a gente. Nem sempre a mesma pessoa, quase sempre, quase sempre foi o Dominique Symington que vinha, mas ele se aposentou há 2 anos. Então, esse ano não é ele que vem, mas eles estão presentes também no Encontro Mistral desde o primeiro ano, sem perder nenhum único ano. Vem o Luiz Pato, como a gente falou, ele é uma figura que pessoalmente, ele se destaca porque ele pessoalmente veio todos os anos e sempre com a mesma vinícola, que é a vinícola dele, Luiz Pato. E ele foi uma das pessoas que, desde a primeira edição, elogiou muito o Encontro Mistral e fez comentários super positivos, que a gente ficou muito contente de receber. Ele falava que nem em Londres e em Nova York ele tinha visto um evento com tanto rigor em sua organização. Então, para nós foi ouvir dele uma Grande pessoa, elogio, né? um grande elogio, foi muito, muito especial. Vem aí os melhores de Portugal, vem do Alentejo, Tapada de Coelheiros, que é um produtor que também está conosco há muito tempo e tem uma proximidade muito grande. Quinta da Fonte Solto, que pertence à própria família Symington. Quinta do Moro, que eu falei que é novo. Vem Quinta da Pelada, do Dão. Vem vários da França, da Itália, Espanha. Então, são 78. E o que é legal é que todo ano tem algumas descobertas por parte do público. Então, o ano passado, há 2 anos, né, tinha alguns produtores, por exemplo, os vinhos da Terre Nere, que são do Etna, na Sicília, e principalmente também os vinhos da Vida e Romance, que são do Friuli. Nossa, foram os meus 2 preferidos então, do ano passado. Muita gente. Então, e a gente só sabe depois que o evento começa. Esse ano, por exemplo, tem pessoas que podem ter curiosidade de provar e conversar com produtores da Alemanha. E são 3 produtores da Alemanha que vêm. Então, é uma oportunidade de provar e conhecer os diferentes estilos de vinho. Então, tem esse lado. Cada um consegue fazer um evento, acho que talvez seja impossível no único dia provar todos os vinhos. Eu acho que é impossível. Mas cada um faz um pouco a sua jornada dentro do salão. E essa jornada é o grande desafio para o qual a gente quer a ajuda do Otávio. Então, vamos lá, os 3 produtores para visitar. Quais e por quê? Olha, 3 é difícil, mas Eu sei. eu vou escolher assim de uma forma bem arbitrária. Eu acho que eu provaria o São Leonardo, por ser um vinho que eu pessoalmente gosto muito e que tem esse ano tem essa distinção especial de ser a vinícola do ano, do principal guia italiano. E os vinhos são de uma finesse incrível. E eventualmente valeria a pena até comparar, por exemplo, eles são vinhos de Cabernet Sauvignon, Merlot, etc., feitos no norte da Itália. Então, em vez de ser um super toscano, é quase como se fosse um super trentino. E é interessante comparar com, por exemplo, os vinhos de Bordeaux que a gente tem no evento. Que tem o Chateau Kirouan, e essa é eu nem ia citar eles em particular, mas eu lembrei que a gente preparou uma coisa especial para o Chateau Kirouan, que é uma vertical de 5 ou 6 safras, inclusive algumas safras mais antigas. Então,
A pessoa vai, em vez de provar só o Chateau Kirouan e o Charme de Kirouan, que é o segundo vinho, ela vai poder provar, acho que umas 5 safras do Kirouan e comparar entre as safras. Então, uma degustação vertical de Kirouan que a gente tem no evento. Então, essa é uma outra coisa interessante outro vinho interessante para procurar. Olha que dica top, hein? Vertical de Chateau Kirouan, vai estar aí o proprietário. Foi uma dica que eu tinha dado no Reels que eu fiz no Instagram, mas eu não sabia dessa vertical. Isso é novidade e eu já vou abrir a minha noite, o meu evento no Chateau Kirouan. Deixa eu pensar mais algum que seja... Bom, acho que Tondone é um que vale a pena provar, quem nunca provou, com certeza. E eu acho que tem ícones, né? Como Vega Sicília, a Lyon, os ícones do Catena, as pessoas, Meão, Criseia, os vinhos do Temo Rodrigues, tem ícones que as pessoas podem ter curiosidade de provar, né? Fontode é um que eu gosto muito dos vinhos. Eu acho que eles mereceriam ser mais bem conhecidos, aliás, que é de clássico em geral. Então, uma escolha mais pessoal também eu provaria os vinhos do Fontode. Mas, por exemplo, Beaucastel é um dos clássicos da França. Eu acho que é difícil escolher, mas por sorte a pessoa não tem que escolher só 3, dá para ela escolher um bom mundo. Não, eu queria te apertar mesmo. Dá para escolher mais, dá para provar bastante coisa num dia. E acho que uma boa dica é, se der, chegar cedo, chegar a hora que o evento abre, às 5, porque inevitavelmente acaba tendo um pouco menos de gente. E aí acho que nesse é um bom momento para provar os vinhos que são das mesas mais concorridas. A gente, sinceramente, nem sempre sabe quais são as mesas mais concorridas. Alguns, lógico, a gente imagina que vão ser, mas outros a gente descobre só quando o evento começa. E tem um projeto novo, por exemplo, também, apesar do Alejandro já ter vindo várias vezes, ele e a Adriana estão lançando o vinho espanhol deles no evento. Então isso também é uma novidade que as pessoas podem ter interesse em provar. Falei desse projeto do Virgílio com a Adriana também. Eu estou muito orgulhosa porque as dicas do Otávio estão muito parecidas com as minhas. Claro que mais completas, né? Então, deixa eu te falar da minha listinha, para você criticar a minha listinha, tá? Minha listinha de prioridades, na verdade. Eu vou ter um tempo para me perder por lá. Eu quero ver o Alois, eu não sei dizer o nome dele, Alois Lageder? Lageder, porque, segundo a Jancis Robinson, ele tá ali perto, né, do Vie de Romance, que eu apaixonei. No encontro passado, todo mundo que eu encontrei, eu falei, você já tomou aquele vinho? Vai lá tomar aquele vinho, por favor. Mas é mesmo, o Chardonnay é maravilhoso. O Lageder tem vinhos incríveis, desde Chardonnay, como você falou, mas também Pinot Grigio, que são outras dimensões dessas uvas. Então, esse é um que eu também gosto muito e estava olhando para ele aqui na lista. Vou dar uma olhada no Fontode, porque eu também não sou lá muito de valorizar Chianti, mas você falou com tanto carinho, acabei de botar ele na minha listinha. Eu iria. Eu gosto muito dos vinhos do Fontode. É uma outra versão do Chianti clássico, assim. Tem um que lembram, os vinhos dele lembram, eles são de uma zona mais ao sul, né, de Chianti clássico, que é essa vilarejo de Panzano. E tem algo do Brunello nos vinhos. Vai um pouco para esse lado, mas são grandes vinhos. Eu adoro o Chianti clássico deles, que é Chianti clássico, e tem um Chianti clássico Selezione Speciale, que é de um vinhedo único, que é a Vinha del Sorbo. É muito bom, o vinho é fantástico. E tem o famoso Flascianello, que é o super toscano deles, que é um dos super toscanos mais famosos. Bom, o Virgílio, a Adriana já tinha visto, que eu não conheço a Adriana, nunca vi pessoalmente. E essa é a primeira vez que ela vem. Esse projeto, e esse projeto da Espanha, eu acho que está bem interessante, bem diferente. Inclusive, vou tentar entrevistar os dois, né, ali antes do evento, então esse está na minha listinha. O Cerdá, porque eu gosto de coisa diferente, né? E vinho de Maiorca, para mim, é a coisa mais. É a coisa mais diferente do portfólio da Mistral ali, que vai estar aí nesse evento. Estou enganada?
mais Bom, exótica, digamos. então, ele não chega a ser tão exótico no Encontro Mistral porque ele é um que já veio muito. E há 2 anos ele veio e ele veio várias vezes no Encontro Mistral. Então, e ele é uma figura, assim, tanto visualmente quanto como personalidade, assim, mas vale a pena sim, os vinhos dele são muito bons e são feitos todos com uvas locais de Maiorca, mas ele só não é tão exótico porque ele já veio várias vezes no Encontro Mistral. E ele é um dos que gosta do Brasil e acredita no Brasil e gosta de participar do Encontro Mistral, então vale a pena conhecer, sim. Bom, Luiz Pato, porque eu acho que ele é um patrimônio cultural, praticamente. Eu acho que tem que passar por lá e tirar uma foto. Coitadinho, né? É uma de dó que o povo fica querendo tirar foto dele com careta. Ele é simpaticíssimo. Sim, Ele que tira foto todas o tempo as fotos. todo. Super querido. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, o espanhol. Qual, Tondoni? Não, 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 Telmo não, não dos Rodrigues? clássicos. É porque o Telmo Rodrigues, isso. Porque os clássicos, todo mundo sabe quem são, né? Eu acho. Então, falar, não deixe de provar. É claro que o cara não vai deixar de provar Lopes Heredia, Pinta, Vega Sicília, assim, porque são os nomes que são sonho de consumo de todo mundo, que todo mundo conhece. Os Catena, né, top, não sei quais que vão estar lá disponíveis, mas eu queria sugerir coisas que às vezes não passam, como foi o vídeo romance na edição passada, que eu desconhecia completamente e fiquei apaixonada. Depois fui estudar e vi que os caras eram top, que não à toa eles eram importados, era uma ignorância minha. Mas que. Então, tanto o Vida Romance quanto o Lagerder, a gente importa, acho que há uns 35 anos, 30 anos pelo menos. Mas assim, são vinhos de nicho, a produção é pequena mesmo, eles têm muito prestígio na Itália, mas é, o brasileiro também começou a descobrir o vinho branco mais recentemente, né? Pelo menos esses vinhos brancos que são um pouco mais é, diferentes, ou no caso deles não são nem tanto com uvas diferentes, porque a gente conhece as uvas, mas o terroir, a expressão da Chardonnay, por exemplo, nessas duas regiões, ou o da Pinot Grigio é bem diferente. Então, e o que pode ser um vinho de Pinot Grigio, por exemplo, feito por um produtor como o Lageder ou o Vida Romans, o Feluga, que é outro que nesse ano não vem, mas que já veio algumas vezes, são vinhos que são muito especiais mesmo. Bom, essas eram os meus achadinhos aí, as minhas dicas, além dos grandes nomes, que aí cada um que lute, né, para escolher, porque realmente só tem nomão, né? Esses Eu são acho que os é que. gostoso você, sim, eu acho que é uma boa tática você ter um certo número que você faz questão de ir e outros que você vai ver na hora e que você vai descobrir talvez durante o evento, né? Na sorte. Mas É. ter uma listinha daqueles que você faz questão, que você tem certeza que você vai passar para provar, com certeza vale a pena. Eu acho que você citou alguns dos mais diferentes. Outro que a gente poderia acrescentar, por exemplo, que as pessoas, por enquanto, ainda não conhecem tanto no Brasil, apesar da proximidade, assim, conhecem tão bem o Douro, o Alentejo, e a gente não conhece ainda tanto o Dão. E a Quinta da Pelada, que também veio desde a primeira edição. Talvez um ou outro ele tenham falhado em vir, mas desde a primeira edição, que certamente eles estavam lá e há 2 anos também. A Quinta da Pelada tem vinhos entre os melhores de Portugal e muito elegantes, assim, de um refinamento e para muita gente mais até do que o Douro, a principal região onde a Touriga Nacional tem o ápice é no Dão, né? E ele talvez seja o grande nome do Dão. Então eu acho que procurando vinhos diferentes, eles diferentes. Não são tão diferentes assim em termos de estilo, mas as pessoas são vistos que mereceriam ser mais bem conhecidos, melhor conhecidos. Então, Anotei aqui, então também não estava Quinta na da, minha listinha. Quinta da Pelada A é o que gente não vale. falou da Cadel Bosco, né? Que Então, são também tantos, né? Bosco também veio um bom número de vezes, e ele tem espumantes incríveis, né, Franciacorta. Ele é o segundo, pelo Gamero Rosso, o produtor mais premiado da Itália é o Angelo Gaia.
que recebeu mais vezes os Treviqueira e etc., e tem, sei lá, um número de estrelas. E o segundo é a Cadê o Bosco, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu digo porque tem tantos nomes na Itália, né? E um que é conhecido principalmente por Franciacorta, está em segundo lugar, é uma realização. Mas ele tem grandes, além dos grandes Franciacorta, que são espumantes, que rivalizam com os melhores champanhe, ele tem tintos, brancos, super maravilhosos, realmente. Franciacorta, se alguém não sabe por aí, é uma região na Itália que se propõe a fazer espumantes de Chardonnay e Pinot Noir como champanhe melhores ou tão bons quanto os champanhe. E a dica aqui é que não vai ter champanhe no encontro esse ano, porque no encontro passado o pessoal se acabou no Pôr Roger. Mas o ano passado, há 2 anos, quando veio o Pôr Roger, e que é uma das marcas também com quem a gente trabalha há 52 anos, no primeiro dia do evento, ele serviu todas as garrafas que ele era para servir em 3 dias de evento. A gente teve que fazer um reforço para ele. Em São Paulo dava para fazer fácil, e no Rio a gente teve que mandar mais garrafas, porque num dia ele serviu 3 vezes mais do que ele deveria ter servido. Porque as pessoas começavam por lá, aí no meio do caminho elas voltavam lá e terminavam lá. Aí, então, serviu demais, assim, extrapolou completamente o que a gente tinha previsto, o que seria normal de ele servir. Fica aí então o convite, se você gosta de champanhe, e quem não gosta, né? E ainda não conhece o Franciacorta, Cadê o Bosco? E eu gostei muito da dica que você deu de fazer a vertical Do Kiruan. Kiruan. E queria mais dicas assim, se vem alguma na sua cabeça para compartilhar agora de rótulos que você sabe que vão estar lá, ou comparações que podem ser interessantes também. A gente, além de falar da vertical do Kiruan, também falei de comparar os vinhos de estilo Bordeaux com o Kiruan, né? Verdade. Isso, o São Leonardo, por exemplo, ou então, talvez até o Caro, né? O Ledis do Los Vascos, vinhos ou L'Apostoli, vinhos que têm um pouco essa inspiração. Acho que dá para fazer uma viagem pelos brancos diferentes do Encontro Mistral. E aí, nesse caso, vale a pena as pessoas provarem, conhecerem mais os diferentes estilos de vinho alemão. Também esses do norte da Itália, como a gente falou, Lagerder. Ou então, por exemplo, até os brancos da Sicília. Você gostou muito do Etna, por exemplo, há 2 anos, que ele tinha uma seleção de Etnas tintos e brancos de vinhedo único, né? E o Tasca da Almerita também tem vinhos no Etna, e tem vinhos em outras regiões da Sicília. Na Sicília toda, né? E muita gente não sabe, mas a Sicília produz vinhos brancos incríveis e que não parecem de jeito nenhum vinhos de clima quente, porque primeiro tem áreas altas na Sicília, né, como é a própria Regaleale, e as uvas da Sicília são únicas também, como Grillo, Insólia e etc. Catarato. Então vale a pena provar os vinhos deles. Falando de brancos ainda, né? Vem também, bom, Soalheiro é uma referência em brancos de Portugal. Deixa eu pensar, quem mais de brancos? O Luiz Pato tem um branco Luiz Pato tem grandes impressionante. brancos, Luiz Pato. Tem um produtor que vem, não é pela primeira vez, mas fazia tempo que não vinha, e vem o proprietário, realmente, o Samuel Guibert, que é o Domagassac, que é um dos clássicos do sul da França. Ele já foi chamado de o único Grand Cru do sul da França, por exemplo. E ele tem, o tinto é muito famoso, mas o branco é particularmente famoso do Domagassac. Então é um vinho bem especial. E um dos clássicos da França. Aí tem, enfim, tá super na moda. O clássico que está na moda de novo é o Chablis. Então tem Domaine Biot-Simon, por exemplo, que pertence ao Feuvellet, que é um especialista em Chablis. Tem grandes brancos da Borgonha, né, no evento, representados pelo Drouin e pelo Feuvellet. As pessoas às vezes não conhecem tão bem os brancos do Rhône e são grandes brancos, então vale a pena provar. A gente infelizmente não vai ter o Tondônia branco, mas deixa eu ver, da Espanha, pensando aqui. Eu estava pensando aqui agora, eu acho que uma horizontal
de chardonnays do mundo pode ser bem interessante, porque a gente tem África do Sul, tem os lá do Trentino, né? Sim. Tem Chablis. E o da África do Sul, o Devetchoff, é particularmente especializado em Chardonnay. É a especialidade dele há muito tempo. Ele é um grande especialista em Chardonnay e faz um grande número de Chardonnays diferentes. Então, vale a pena. E, claro, a gente também tem os Chardonnays da Argentina e do Chile, até do Brasil. É mesmo. Então, dá pra, com a criatividade a gente consegue ir juntando fazendo muitas conexões entre esses produtores, né? Bom, eu acho que era meio isso. Aí não sei se pra gente colocar uma pitada de drama na história, alguma fofoquinha, alguma coisinha assim, alguma anedota, história engraçada. Rolou algum romance aí nos encontros Mistral, saiu casamento? Já, no passado sim, a gente já viu acontecer várias vezes. E já aconteceu alguns romances no Encontro Mistral. No começo, principalmente, como eu falei, né? Muita gente vinha. Primeiro, muitos produtores eram bem jovens. E muitos vinham. Tinha um quê de festa por vir para o Brasil também, não era só o evento. Ou eles não resistiam a sair, e depois no Rio de Janeiro mais ainda. Então já aconteceu isso, mas não posso falar nenhum nome. Bom, lamentavelmente, então, graças à descrição do Otávio, vamos ficar sem saber das fofocas. Mas temos boas dicas para aproveitar o encontro. Muito bem. Alguma história que você queira mais contar? Mais algum ponto que você queira colocar? Não, eu acho que a gente está super animado para o encontro. Espero que a gente tenha essas histórias depois do encontro 2025. 2023 foi muito bom, a gente ficou muito, muito feliz, porque também era um ano especial para Mistral. E foi particularmente bom o encontro Mistral. Eu acho que também contribuiu muito o fato de que as pessoas todas estavam com saudades do encontro e saudades umas das outras, porque foi um dos eventos que aconteceu, né, logo depois que o mundo reabriu. Então, fazia acho que 4 anos já que não tinha encontro Mistral, porque a gente acabou pulando a edição de 20, 21. Então, foi muito bom, espero que seja tão bom quanto 2025, e quem vá goste muito e aproveite. E é isso aí, com certeza vamos aproveitar. Nos vemos por lá então, para quem for, e quem não for, a gente se vê por aqui com os podcasts sobre os produtores que eu vou entrevistar e toda essa bagagem que eu trouxe da Itália agora. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim.